Você sabia que o MEI surgiu como uma alternativa, como uma forma para formalizar milhões de trabalhadores aqui no Brasil? Mas o que pouca gente sabe é que essa formalização surgiu de uma forma bem clara através de uma lei. Hoje, eu, Daniele Vieira, fundadora da Del Contabilidade, vou te explicar como que surgiu o microempreendedor individual no Brasil, quais seus direitos e quais os seus deveres. Tudo começou com a Lei Complementar número 123, lá em 2006, que instituiu as empresas de pequeno porte no Brasil. Essa lei foi um marco para muitos negócios aqui, visto que antes dessa legislação, as únicas formas de se criar empresa era como se fosse uma empresa de grande porte. Com o advento dessa lei, tudo se tornou mais simplificado para você ter uma alternativa caso você quisesse iniciar um pequeno negócio. Mas não foi aí que iniciou o MEI. O MEI só iniciou 2 anos depois, através da Lei Complementar número 128, que configurou oficialmente a figura do microempreendedor individual, o nosso tão conhecido MEI. Ele foi incluído lá na Lei 123, através do artigo 18/A, com o objetivo de tirar milhões de trabalhadores autônomos da informalidade. Por que eu falo tirar trabalhadores da informalidade? Quando você trabalha de forma autônoma, ou seja, você mesmo institui a forma com que você trabalha, o tipo de serviço que você vai prestar, para quem você vai prestar, automaticamente para o governo você é considerado um contribuinte. O que é ser considerado um contribuinte? É pagar imposto. Quando você trabalha para uma empresa de carteira assinada, você é contribuinte. A empresa, todos os meses, antes de depositar o salário na sua conta bancária, faz o desconto dos impostos, repassa para o governo. Quando você tem uma empresa, você fatura, emite nota fiscal e aí todos os meses a contabilidade apura a quantidade de impostos que você tem que pagar, gera a guia e a empresa paga e esse dinheiro vai para o governo. Quando você não está trabalhando nem como CLT e nem como empresa, você está trabalhando como prestador aqui no meio, o governo entendeu que ele estava perdendo oportunidade de arrecadar esses valores que eram devidos por esses autônomos. E aí, como uma forma de incentivar essa galera a se formalizar e pagar certinho os seus impostos, foi que foi incluída nessa nova lei, lá em 2008, a figura do microempreendedor individual, que nada mais é do que os autônomos do dia a dia, que a gente já vê hoje, que são as figuras do MEI. Toda essa galera foi incentivada a criar o seu CNPJ e pagar corretamente mês a mês os seus impostos. Porque antes, para se ter uma empresa, para abrir um CNPJ, era muito burocrático. Então, o MEI ele veio para dar uma facilitada nessa burocratização, para incentivar cada vez mais as pessoas a terem o seu CNPJ, faturarem e contribuírem com os impostos que eram devidos. E aí, como toda lei, existem os direitos e existem os deveres de todos os MEIs. Quais são? Vamos começar pelos direitos que o MEI tem. Vamos começar falando sobre o INSS. Quando você é MEI, um dos deveres que a gente vai falar mais à frente é o pagamento da guia DAS, é o pagamento mensal do imposto. Dentro dessa guia DAS, existe o INSS. E o pagamento do INSS te dá benefícios, como a contribuição para a aposentadoria e a benefícios da Seguridade do INSS. Quais são esses benefícios aqui bem por cima? Auxílio doença em caso de necessidade de afastamento, salário maternidade e pensão por morte. Esses são os 3 principais benefícios do INSS, caso você seja MEI e contribua pagando certinho as guias DAS. Outro direito que com essa legislação trouxe foi a abertura gratuita do CNPJ e de forma simplificada. Abertura gratuita que eu digo porque muitos estados cobram uma taxa para que o CNPJ seja aberto, mas o MEI é diferenciado desde a sua abertura. Sempre a abertura do MEI foi de forma gratuita. Então, atenção, nunca pague taxas para abrir o seu MEI, tá? Porque esse é um direito garantido lá pela lei que criou o microempreendedor individual, que traz a gratuidade da abertura do CNPJ. E abertura simplificada por quê? Tudo é feito dentro de um portal disponibilizado pelo governo, pela Receita Federal, onde você mesmo faz a inserção de todos os seus dados e vai sair o seu cartão CNPJ do MEI. Então, tudo é 100% gratuito e 100% dentro do portal simplificado. Outro direito do MEI é a opção
da emissão de nota fiscal, seja da nota fiscal de prestação de serviço, seja da nota fiscal de mercadoria. A de mercadoria ela é um pouquinho mais complicada porque passa pelo aval do Estado, tem que ter certificado digital para emitir. Nem todos os estados, os MEIs, têm poder de inscrição estadual, então a gente vai deixar essa nota fiscal de mercadoria um pouco separada para outro vídeo, para outro assunto. Mas para os MEIs que prestam serviço, através hoje do portal unificado, todos os MEIs conseguem entrar, fazer o login com o CNPJ, cadastrar o tomador de serviço e emitir gratuitamente suas notas fiscais, sem precisar adquirir sistema, sem nada do tipo. Então, esse é um direito garantido pela lei do microempreendedor individual. Outro direito bem legal do MEI, na verdade não é o direito, mas é uma vantagem que o MEI tem, é o acesso facilitado a microcréditos para investimento no negócio. Muitos bancos oferecem uma linha de crédito especial para quem é microempreendedor individual. Não só os bancos, mas, por exemplo, operadoras de plano de saúde têm planos especiais para quem é microempreendedor individual. Então, o acesso a esses recursos é mais facilitado quando você, profissional liberal, é formalizado através do MEI. Voltando a falar sobre previdência, o MEI tem direito a contribuir com a previdência com apenas 5% sobre o salário mínimo. Todo mundo que presta serviço, seja de carteira assinada para uma empresa, seja abrindo a própria empresa, por lei, tem que contribuir com o INSS. A galera da CLT tem as alíquotas que vão variar de acordo com o salário delas. A galera da empresa, os sócios, tem as alíquotas que vão variar de acordo com a empresa. E quem presta serviço, quem não está nenhum e nem outro, começa a partir de 20%. Então, tudo que você ganha, 20% seria destinado para o INSS. Só que quando você é MEI, esse cenário dos 20% muda, porque a sua contribuição do INSS, ela deixa de ser obrigatória nos 20% e passa a ser obrigatória, entre aspas, somente 5% em cima do salário mínimo, que é lá no pagamento da Guia DAS. Outro direito bem bacana do microempreendedor individual é a participação em licitações. É mais uma forma de você garantir o seu faturamento participando de licitações. Existem vários tipos de licitações que eu já vi que o MEI pode autuar. Por exemplo, fornecendo merenda escolar, costurando uniforme escolar. Existe uma gama imensa de serviços que você pode prestar para o seu município, para outros municípios, para o seu estado. Então é bem bacana essa opção. Outro direito bem legal do MEI é a dispensa de alvará de funcionamento e licenças sanitárias em algumas hipóteses. Não é porque você é MEI que você não tenha que ter alvará nem licença de funcionamento. Isso sempre tem que ser verificado com a sua prefeitura. Mas basicamente todas as empresas têm que ter alvará de funcionamento e licenças sanitárias, salvo algumas hipóteses, e para o MEI não é diferente, só que para o MEI, como as atividades são geralmente consideradas de baixo risco, existe a possibilidade de isenção em muitos dos casos. E o último direito que eu vou pontuar aqui é a forma simplificada de tributação. Voltando aos dois exemplos que eu sempre dou. Quando você é CLT, 100% do seu salário é tributado. Então, você vai receber todos os meses o salário, a empresa vai comparar com a legislação, vai descontar o que é devido e repassar para o governo. Quando você é uma empresa, uma microempresa, pequeno porte, EPP para cima, o seu imposto é calculado em cima do seu faturamento. Então, você faturou 10 mil reais, vai ser calculado o imposto para pagamento mensal em cima dos 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão. Então, quanto mais você fatura, mais você vai pagando imposto. Para o microempreendedor é diferenciado. O imposto ele não é calculado em cima do faturamento, ele é único. É uma guia que todos os meses vai ser gerada sempre no mesmo valor. Então, se você faturou 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, não vai mudar o seu pagamento mensal de imposto. Vai ser sempre aquele mesmo valor todos os meses, salvo quando há alteração do salário mínimo, que aí sim sua guia DAS vai alterar. Então a sua guia DAS sempre vai ter uma previsibilidade em relação ao valor, sem comprometer o valor do seu faturamento. Nem só de direitos vivem o MEI, também tem os deveres e vamos pontuá-los daqui para frente. Afinal de contas, para manter todos esses direitos, tem que ter alguns deveres inclusos. O primeiro dever que eu separei aqui é sobre o pagamento mensal do DAS. Não é porque você abriu o seu MEI que você está dispensado de qualquer coisa e pronto, vida que segue, CNPJ aberto, uhul, é festa. Todos os meses, a partir do momento que você abriu o seu MEI, você tem a obrigação financeira de pagar a guia DAS, até o momento que você decidir encerrar suas atividades e fechar o seu MEI. Então, desde o CNPJ aberto,
todos os meses, lá pelo dia 20, você tem que pagar o DAS. Sobre a nota fiscal, por mais que seja um dever, ela tem duas possibilidades. Ou ela é obrigatória ou ela é facultativa. Quando você presta serviço para empresas, ou seja, de um CNPJ, do seu CNPJ, você presta serviço para outro CNPJ, é obrigatório a emissão de documento fiscal. Quando você vende mercadoria para uma empresa, também é obrigatório a emissão dessa nota fiscal. E essa nota fiscal ela é facultativa quando você presta serviço ou vende mercadoria para pessoa física. Mas aqui o facultativo tem uma vírgula, porque se essa pessoa física solicitar a nota fiscal de prestação de serviço ou a nota fiscal da venda da mercadoria, você é sim obrigado a emitir. Outro dever do MEI é sobre o limite de faturamento. Você tem que se comprometer que o seu CNPJ, a sua atividade não vai gerar mais de R$81 mil por ano de faturamento. Caso você, antes de iniciar o seu negócio, pela previsibilidade de faturamento, identifique que vai faturar mais que R$81 mil, o MEI não é a opção para você. Então, você estaria infringindo esse dever do microempreendedor individual que está previsto na legislação. Esses R$81 mil dá mais ou menos uma média de R$6.750 por mês, mas não quer dizer que se você faturou R$8 mil em um mês, você vai deixar de ser MEI. Não, é somado todos os meses. A regra é que o MEI tem que faturar anualmente no máximo R$81 mil. Outra obrigação do MEI é sobre a possibilidade de sociedade. Você não pode ser sócio ou administrador em outro negócio. Então, se você tem sociedade em uma empresa, vai abrir um negócio só para você, você não pode abrir pelo MEI. É identificado na hora de abrir o CNPJ que já existe uma empresa ativa com sociedade no seu CPF e, de todo caso, você não vai conseguir abrir o MEI. Ou se você já é MEI e precisa fazer sociedade com outra pessoa, com outra empresa, abrir um outro CNPJ ou participar de um CNPJ já ativo, o seu MEI vai ser desenquadrado. Outra obrigação do MEI é sobre a contratação de funcionários. A legislação ela permite que você, como MEI, contrate até um funcionário. Só que existe um porém. Esse funcionário, ele não pode ganhar mais do que o salário mínimo estipulado naquele ano, ou o piso da categoria, dependendo do que foi decidido lá da convenção coletiva. Então, se você está estipulando que vai precisar de outro funcionário, você já tem um, ou vai precisar de 2 funcionários de uma vez, o microempreendedor deixa de ser uma opção para o seu negócio. A outra obrigação do MEI, que eu acredito que seja a obrigação inicial de todos os MEIs, é que o MEI tem que atuar dentro das atividades permitidas. Existe no site do Portal do Empreendedor a lista de atividades permitidas, que eu vou deixar aqui no link para vocês, e eu vou fazer um vídeo específico só para a gente ver quais são essas atividades, como que você pode consultar. Então, essa regra é não atuar em atividades que não são permitidas para o MEI. Outro dever do MEI é sobre o controle de faturamento que ele tem, o controle mínimo de faturamento. O MEI ele não tem obrigatoriedade de ter um contador, de contratar um contador, mas ele tem obrigatoriedade de preencher o relatório de receitas e despesas do microempreendedor individual para acompanhar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai da empresa dele. Até porque esse relatório ele vai ser base para outra obrigação do MEI, que é a declaração anual do microempreendedor individual. Então, além de você ter que fazer o pagamento das guias DAS todos os meses, o preenchimento desse relatório de faturamento todos os meses, anualmente você tem que fazer a união de todas essas informações, dos pagamentos da guia das receitas financeiras que entraram na empresa e informar lá na DAS NC-MEI, que é uma declaração que deve ser preenchida através do site oficial todo mês de maio, informando quanto que você faturou, se você tem funcionário, se você não tem funcionário. Vou fazer um vídeo específico só sobre isso. Viu como o MEI tem uma base sólida, uma base forte e que traz muitos benefícios? Mas não se esqueça também que além desses benefícios existem obrigações e que se elas forem mal administradas vai te trazer dor de cabeça. Se você já é MEI ou pensa em se formalizar, se inscreve aqui no canal. Eu sempre vou trazer esse tipo de conteúdo voltado para o microempreendedor de uma forma bem didática, com a linguagem simples e, claro, com toda a orientação profissional que você precisa. Curtiu o conteúdo? Não esquece de deixar o seu like. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida, quem sabe a gente não pode fazer um vídeo específico sobre ela. E até o próximo vídeo.